isso sobre ele na cruz, quando ele morreu e nos deu a nova natureza. Aleluia. Glória a Jesus. Nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos a sua bondade. Senhor, nós te bendizemos pelo teu amor por nós, Senhor, que é único, é seu, é você, Senhor. Obrigada, Senhor, porque você nos espera todos os dias, todos os momentos, para que nós tenhamos comunhão com você. Você tem ciúmes de nós. Nós somos, Senhor, tudo que você quer. Essa comunhão, Senhor, você quer que nós estejamos contigo para você nos abençoar, para você nos dar o que nós precisamos. Nós te amamos, agradecemos o seu plano para as nossas vidas, esse plano de salvação, Senhor. Te bendizemos, Jesus, pelo que você fez, essa reconciliação nossa com Deus, que hoje é o nosso Pai. Nós te adoramos, nós te louvamos. Sempre, sempre, Senhor. Você é o único Deus. Você é o único, não há outro. E nós nos entregamos a Ti, Senhor, para que o Seu plano seja cumprido em nossas vidas. Por isso nós todos nos dizemos: o Senhor é bom e eterna é a Sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a Sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. E nós todos dizemos glória a Deus. Tudo que é de Deus é muito interessante. Gente, quantas pessoas aqui, inclusive eu, não gostaria de mudar alguém? Pessoas. Vamos mudar essa pessoa agora. Tá. Blim, blim. Ai, seria maravilhoso, né, gente? Mas, gente, quem que conseguiu mudar alguém, gente? Pelo amor de Deus, ninguém. Ninguém consegue mudar ninguém, não adianta. E nós vamos ver na palavra de Deus que nem Deus muda ninguém se esse alguém não quer mudar. Então, é sério isso, é muito sério, e nós precisamos examinar aqui na palavra de Deus como que Jesus enfrentou essa situação e como isso tem a ver com a nossa vida e com a vida das pessoas que nós gostaríamos que mudassem. Então vamos abrir a nossa Bíblia aqui no Evangelho em Lucas, capítulo 13. Isso. Gente, nós temos muito mais poder do que nós imaginamos. Nós somos muito mais coisa do que nós imaginamos. Por isso que nós temos que ter revelação da palavra de Deus. Mas não é um orgulho isso. Isso daqui é uma presença de Deus que nos faz andar nesta vida, neste mundo, de uma maneira diferente, porque nós estamos andando de acordo com os princípios e os fundamentos do reino de Deus. Nós estamos aprendendo quais são os princípios do reino de Deus. Como que nós vamos andar no reino de Deus para termos a vitória? Devagarzinho, hoje há mais entendimento da Assembleia do que é isso, do que os primeiros dias, que nós éramos nulos, não sabíamos nada. Agora você já tem como se posicionar na sua vida. Já tem como você ir firme, enfrentar as situações para ter a vitória. Ela vai vir, de qualquer maneira. Você vai receber uma vitória de Deus, porque Deus não tem derrota. Agora, antigamente, a gente deixava para lá, porque não tinha visão, não sabia como a palavra funcionava, e a gente perdia, não era mesmo? Então, por isso que é importante ter revelação da palavra. Agora, veja aqui. Olha aí, então, versículo 10 de Lucas 13. Ora, ensinava Jesus no sábado numa igreja. É igreja mesmo. Tá? Sinagoga é uma igreja, eles iam lá para ouvir a palavra, etc. É isso aí. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O pastor daquela igreja, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão:
6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para serdes curados, e não no sábado. Deu a maior bronca para o povo, o pastor da igreja. O que é isso? Atenção, gente, porque isso acontece hoje em dia. Pode não ser neste contexto, nessa situação, mas existe os que não conhecem a verdade, os que estão na religião proíbem tudo o que Jesus ensina e faz. Por isso que nós que estamos buscando a verdade, nós somos perseguidos. Porque a verdade, gente, é oposta à religião. Mesmo as pessoas que não são salvas, elas têm a sua própria religião. De quem é Deus, como é Deus, enfim. Entende isso? É sério. Não, esse espírito, nós já aprendemos, quando o pastor David veio a primeira vez aqui, que esse espírito vem do inferno, que é o mais poderoso que o inferno tem, da religião, para matar uma pessoa e levar para o inferno. De volta com ele. A religião é tremenda, horrorosa. Então, olha aqui, esse pastor, ele disse, que negócio é esse? Como é que pode? Vem nos dias da semana para ser curado, mas nunca no sábado. Tá entendendo, gente? É isso que ele está falando. Disse-lhe, porém, o Senhor, hipócritas. Jesus adorava essa palavra, né? Virava, mexia, pá, hipócritas. Porque é o que eles eram. Ele falou certo, ele usou a palavra corretíssima. Cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? O interessante aqui é a postura desse chefe da sinagoga contra os ensinos de Jesus. Para você ver como que a religião dominava aqueles judeus que, em vez deles perguntarem para Jesus, espera aí, como que você conseguiu fazer isso? Porque essa mulher está vindo aqui há 18 anos, eu conheço ela. E nós não conseguimos fazer nada por ela. Como que você faz isso? É óbvio que só pode vir de Deus isso, porque nós não conseguimos fazer. Porque, né, o diabo não está fazendo cura alguma. E veja que Jesus lá, entrando ali na igreja, na sinagoga, começou a ensinar. Logo ele detectou o problema daquela mulher. Ele viu que aquilo ali era um espírito de enfermidade. E ele curou, expulsou e curou. Portanto, existe um espírito de enfermidade. E eles não admitiram, em hipótese alguma, essa postura de Jesus. Então, o religioso, ele não aceita os ensinos de Jesus. O religioso, ele não está falando que Jesus não é o Salvador. Não, ele não é tão estúpido assim. O religioso não aceita a verdade, não aceita que é preciso essa comunhão com Deus, que precisa do Espírito Santo para trazer a revelação, que precisa direção de Deus para todas as coisas. Precisa de oração em línguas, muita. Precisa de muita leitura da palavra de Deus, ficar sozinho com Deus. O religioso não aceita isso. Para ir buscar nele os ensinos, a verdade. Então, Jesus, o que Jesus pôde fazer aqui com essas pessoas? Ele não pôde fazer com o chefe, com essa liderança. Ele não pôde fazer nada. Ele estava mostrando o poder de Deus, como que é que Deus age, como que Deus quer que seja um culto, como que Deus quer que as pessoas recebam no culto, através dos ensinos, da palavra, enfim, da imposição de mãos, das orações. Mas o religioso não aceita. Então vamos ver outro exemplo. João 5 agora. Não, o interessante é você ver que um tipo desse não se preocupou jamais com aquela mulher de estar doente, em vez de se alegrar. Puxa, glória a Deus, que maravilha! Como que esta mulher foi curada, Jesus nos ensina, que a partir de agora nós queremos isso também. Mas esse tipo de gente quer o quê? Quer estrelismo. Tipo, eu que vou fazer isso, mas
com o meu poder, para o meu nome ficar escrito lá e eu ficar comandando tudo. Justamente, Jesus queria mostrar para eles que a liderança tem que ser de Deus, mas na verdade a liderança era deles, porque eles que trouxeram esse ensino errado, tá? Para o povo de Deus, porque eles todos sabiam a palavra de Deus. Os 5 primeiros livros da Bíblia, eles sabiam todos. Eles sabiam como que a história começou, Gênesis 1, 2 e 3, que Deus criou o homem, né, que o homem caiu da presença de Deus e que Deus amaldiçoou o pecado. Eles sabiam disso tudo e que o Senhor ia trazer o Messias para restaurar toda a situação, a condição do homem. Só que com o passar dos séculos, das gerações, eles foram distorcendo a lei de Deus, a palavra de Deus, e transformaram a lei de Deus numa religião, tá? Onde a religião era o Deus deles e o Deus verdadeiro eles tiraram de cena. Então nós vamos ver isso aqui agora. João capítulo 5, versículo 1. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus foi para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos, esse mais ainda, hein? Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então Jesus lhe disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Poxa, Jesus só escolhia sábado para curar. Mas sabe por quê? Porque ele queria já mostrar que ele era o sábado. Porque na sombra do que viria, que é ele, no Antigo Testamento é a sombra do que ele do que seria, que é ele. Então eles guardavam o sábado esperando o Messias, isso era. Mas ele chegou, então justamente ele estava ensinando, tá? E veja que aqui ele nem impôs as mãos, no outro caso ele impôs, mas aqui ele nem impôs as mãos, e mais, ele nem precisou levar o homem para a água, porque não é a água que cura, olha que demais, é Jesus que cura. Ele que estava mostrando isso, que é ele que cura. Mas, olha só, gente, por ser sábado e pelo homem ser curado, olha o que aconteceu. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado e te não é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então ele ficou sabendo, né, quem era. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Que horror, né? Vocês estão vendo, gente? A religião não aceita Jesus. Se você entrar agora numa denominação que não aceita oração em línguas, direção do Espírito Santo, você é expulso na hora. Se você começar lá, eles vão falar que isso é gracinha. Pode parar, porque isso que já parou. Se você for orar por uma pessoa ali no canto, pode parar. Você vai ser expulso. Não me vem com essa. A religião não aceita os ensinos de Jesus. A doutrina verdadeira. Eles fazem uma doutrina deles.
Eles aceitam Jesus. Olha como que o diabo é enganador. Como eu disse para você. Ele não vai fazer uma operação espírita em você com algodão lá, fazer um monte aqui dentro da igreja, né? Mas ele faz ficar a sua mão cheia de ouro, pó de ouro. Ele faz começar a jorrar um óleo ali, ó, da parede, aqui, ó, da cortina. Um óleo. Ele faz jorrar gotas de sangue, que é o sangue de Jesus. Na parede, não sei aonde. Onde você põe a mão fica sangue. Ele faz isso dentro da igreja. Para você ficar impressionado e achar que Deus está presente. Então você começa a exaltar o diabo. Está cheio disso na igreja. Ou agora tem mais pedras preciosas. Pior que tem gente que eu conheço, que já frequentou muito aqui, já foi muito nas reuniões do pastor Dave, e fica dando testemunho que, olha, a pedra que apareceu, tipo, ai gente, mostra ainda, diamante, sei lá o quê. A quem que o diabo fez rico, gente? Se ele fez, ele acaba com a pessoa. A pessoa fica tão escrava que não usa 1 centavo da grana que ele dá. Ele é horrível, né? Não. A gente sabe disso. Tem 1000 casos. Então, a religião é isso. É um disfarce horroroso. Por isso que nós temos o Espírito Santo. Nós temos a condição de discernir a religião e saber que quando a pessoa não quer a verdade, ela está profundamente enraizada numa religião. E a religião é um diabo, é um espírito maligno, não aceita a verdade. Então, a gente queria muito mudar essa pessoa, né? Ah, se a gente pudesse mudar, abrir a cabeça no meio, pá. Mas ninguém, nem Deus. Nem Deus. Porque, olha, vamos continuar. Porque Jesus está aqui, ó. Aí, olha, no 16. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse, meu pai trabalha até agora. E eu trabalho também. Aí que azedou o caldo. Meu pai, agora você me chama Deus de pai? O que é isso? Da onde você veio, cara? Você era o carpinteiro lá, fazendo móveis. Agora Deus é teu pai? Você veio do céu, você veio... Ah, mas faz favor. Você nasceu da barriga de Maria, o teu pai é José, não vem com essa. Gente, o religioso não dá crédito para uma pessoa que está sendo guiada pelo Espírito Santo. É terrível. Precisamos tomar cuidado, gente. Precisamos tomar cuidado. Agora, olha, vamos andando. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, entre aspas, né? Mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. O cara aqui, esses judeus aqui, esses líderes religiosos, eles não estavam nem aí se tinha gente doente lá no meio e que foi curado. Que se dane, fica aí doente, mais de 40 anos. Eles não estão nem aí. Eles querem estrelismo para eles. Eles não querem que Deus seja exaltado. A religião deles passou a ser Deus. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Nós temos que cada dia mais ficar livre de toda religião e não deixar o diabo nos enganar com doutrina errada alguma. Como a Bíblia está falando, se você começar a ler hoje, gente, não só os 4 evangelhos, mas todas as cartas, você vai ver Paulo falando da religião. E Jesus ensinou aqui sobre religião. Jesus ensinou, os evangelhos sobre o novo nascimento, ser guiado pelo Espírito Santo e a doutrina correta, quem é, ele revela quem é o Pai, o que o Pai quer e o poder que ele nos dá através de Jesus. E o apóstolo Paulo e todos, e Pedro, todos, enfim, e Judas, enfim, todos, eles falam da doutrina errada, de homens que trazem doutrina errada. Então nós precisamos tomar muito cuidado, por isso que nós temos que orar em línguas. Porque o diabo não quer a verdade. O que é a verdade? Liberta. A verdade, gente, é igual lavar a mente. Não adianta. O dia que eu enxerguei a verdade, eu disse, gente, o que eu estava fazendo naquela igreja? Mas ninguém conseguia falar para mim que aquilo era errado. Você podia chegar e falar, mas isso é errado. Eu disse, tá bom, sei onde você está andando. Você falar que isso é errado para mim. Tudo bem, eu te respeito, mas me convenceu. Não me convenceu. Mas eu fui lendo as escrituras que fala de doutrina errada.
Fui lendo as escrituras e orando em línguas. Um belo dia eu comecei. Jesus, antes de começar minhas orações, Jesus, eu quero conhecer a verdade. Doa o que doeu. Eu pensei que verdade doía. Tipo assim, uma pessoa vem e fala uma coisa na tua cara, assim, sabe? Né? Eu pensei que ia ser isso. Tipo assim, você é horrorosa, nojenta, podre, eu te odeio, eu quero te matar agora. Eu pensei que verdade era isso. Sério, gente, eu pensei. Porque é isso que dói, né? De repente, você está desarmado, uma pessoa vem e escamba um negócio desse, na hora você fica... Até o seu espírito reagir e te dar um posicionamento, mas esse ataque vem na alma, né? Então eu não sabia o que era verdade e eu estava pensando que era isso. Tipo, eu falei isso pensando que fosse essa dor que eu ia ter. Jesus, me ensina a verdade, porque ela vai me libertar. Doa quanto doer. Eu quero. Gente, um dia de manhã, lendo a Bíblia, mas a palavra de Deus abriu aquela doutrina que eu estava enfiada errada. Eu disse, gente, eu andei no espiritismo a minha vida inteira. Que nojo, que raiva, diabo. Eu ia mesmo para o inferno se eu estivesse lá, pelo amor de Deus. Aí, nossa, aí foi toda a glória e todo louvor a Jesus que me resgatou, que o Espírito Santo fez essa obra dentro de mim através da palavra. Então, a verdade te liberta. A verdade é aquele clique lá dentro que faz você optar para mudar de vida. Vocês estão acompanhando, queridos? Então, quem não tem esse clique... Você sabe o que é clique, né, gente? Clique. Gente, você se ligou. Peraí, eu não quero mais ser isso. E, gente, vocês acreditam que foram anos? Eu perguntei para Jesus. Foram anos. Acho que já tinha passado uns 4 anos. Eu perguntei para Jesus, um belo dia de manhã na minha oração. Jesus, e se fosse hoje o dia do julgamento? O que seria de mim nesse julgamento? Graças a Deus que ele não me respondeu, porque eu ia cair dura, morta, estatelada. Ele ia falar, você ia para o inferno, porque você está tudo errado. Com essa doutrina, você ia para o inferno. Ai, mas eu ia, gente, morrer, sinceramente. As minhas emoções não iam aguentar. Gente, foram 4 anos para eu receber a resposta. Enquanto eu não tive o clique, eu não aceitei mudar. Então, Deus não muda ninguém. Você não muda ninguém, eu não mudo ninguém. Você é que vai querer ser mudado, então você dá condição para Deus operar na sua vida para você ser mudado. Não adianta, mas adianta intercessão, né, querido? Isso, glória a Jesus, né? Para os que estão errados, doidinho por aí, fazendo bobagem. Ou a Deus, porque Deus vai se aproximando, despejando uma unção, mas mesmo assim a pessoa vai ter que querer. Vocês estão acompanhando? Porque não dá, é pessoal e vai ser uma eternidade sem fim, perpétua com Ele. Então não vai ficar, ai, tô cheia. Isso não existe. Foi opção, entendeu, quis, aceitou, paga o preço que for. Então, nós estamos estudando aqui, vocês estão entendendo, né, o que eu estou trazendo de ensino, que é impossível mudar alguém. Se você já tentou, né? Você já quis mudar uma pessoa? Então é impossível. Nem Deus muda se a pessoa não quer. Nós estamos vendo os líderes religiosos. O próprio Deus, eles ficaram horrorizados. Então veja João 10. Para termos mais uma visão desse quadro. Vocês estão acompanhando, gente? Não é legal? Vem cá, presta atenção. Você está nessa condição que você está aqui hoje, porque você está numa condição diferente do seu passado, ou não? Aleluia. Mas por quê, gente? Porque lá um dia teve um cliquezinho na tua vida. E aí o que você... não. Pronto, aí Deus veio com a graça dele, a bondade, e começou a operar na sua vida. E mudanças começaram a acontecer. Não é bom você aprender isso? Peraí, você quer uma mudança na sua vida? Realmente você tem que querer e buscar isso. Tipo, Deus, eu não posso mais ficar sofrendo isso. Eu não posso mais ficar sabe, aqui, nesse ângulo aqui. Não está dando certo, Deus, me ajuda. Eu preciso sair dessa. Eu estou com problema, me ajuda, me dá a tua graça. E Ele vai fazer você perceber, porque você quer. Agora, tem gente que está com uma tapa que não adianta. Não quero, não, são cegos, né? Que Jesus falou, cego que guia cego, vai tudo pro buraco.
Jesus falou, nem vocês não estão enxergando nada. Eu estou aqui na tua presença, você não está me vendo. Ele falou isso para os judeus, para os líderes religiosos. E nem assim, carpinteiro. Vai fazer móvel, vai. O próprio Deus. E hoje ainda acontece isso. Tá, gente? Tem muitas pessoas que deixam a igreja aqui, porque nós estamos trazendo esses ensinos, que, entre aspas, são pesados para o religioso, né? Exige mudança. Deus exige mudança. Nós não podemos andar mais naquela ignorância. Paulo fala de ignorância. Quer ser ignorante, vai ser. Ignorante da palavra, do que Deus está querendo te ensinar. A religião é séria, é perigosíssima. Ela mata e leva para o inferno. E eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui, ninguém quer. E os que estão ouvindo pelo áudio, que estão buscando, estão se alimentando, gente lá do mais longe, que eu nem sei de onde, estão acompanhando os ensinos daqui, se alimentando, porque querem a verdade. Então, a verdade é para quem quer. Jesus é para quem quer. É diferente de ir numa igreja e ficar ouvindo o que passa lá. Então, olha aqui, ó, João 10, versículo 19. Vamos começar aqui, olha. Por causa dessas palavras, rompeu nova dissensão entre os judeus. Muitos deles diziam, ele tem demônio e enlouqueceu, porque o ouvis? Olha isso, gente. É isso. Você pode ter certeza que vão falar que você é o dono da verdade. Eu já cansei de escutar isso. Se você se posicionar na palavra e seguir, você é o dono da verdade agora, né? Você estabeleceu agora um Deus que não existe. Você fica firme. Você vai ter que aguentar, meu amigo. Você vai ter que aguentar até você ficar mais alto que esse diabo. Porque você vai usar de autoridade sobre ele, ele não vai poder mais falar nada com você. Vocês estão acompanhando? Não é mais para você abaixar sua orelhinha e ficar lá subjugado àquilo que o diabo quer que você seja. Você tem o Espírito Santo, a palavra de Deus e a sua decisão. Tá sabor. Com o seu nascimento novo, Então, é isso aí, coisa do diabo, você tá louco de ouvir. Outros diziam, este modo de falar não é de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Então, a multidão estava toda dividida. E veja que quem trazia a divisão era a própria liderança da igreja. Quem traz divisão é a própria liderança da igreja, é do púlpito. Falando que não é aquela doutrina a certa. Que aquele ensino de Jesus não é o correto. É sério ou não? Não é nem para chegar perto disso, gente. Se afasta correndo, some. Você é que tem que sumir disso. Porque o diabo quer te enrolar, cuidado. Aí, olha, no 22. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação, era inverno. 23. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram. Até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Faz favor, vai. 80.000 vezes o Senhor já tinha dito. Da onde eu vim do Pai, eu vou para o Pai, e vocês vão nascer de novo. Eu sou o pão vivo que veio do céu. Quem comer da minha carne jamais morrerá. Eu sou a ressurreição e a vida. Enfim. Não é? E falou com Nicodemos sobre o nascimento novo, que é preciso nascer de novo, ser batizado com o Espírito Santo. Confirmar o quê? Caramba! Versículo 25. Respondeu-lhe Jesus, já vou-lo disse e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Vocês estão acompanhando agora o que ele está querendo dizer? Porque antes a gente lia isso não sabia, né, queridos? Agora está claríssimo. Mas vamos voltar lá para o versículo 9. Peraí, eu já falei para vocês 1 milhão de vezes. Quando foi, Jesus, que você falou 1 milhão de vezes? Bom, este assunto começa em João 8. Não vou ler agora, gente, não dá tempo. Vai para João 9, continua em João 10. Então veja aqui o versículo 9 de capítulo 10. Jesus, quando foi que ele falou isso? Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará,
e sairá e achará pastagem. Ele cansou de falar e eles não quiseram. O religioso é isso. Ele não quer, porque eles não quiseram mudar. Vocês estão acompanhando? O que eu quis trazer aqui hoje? Porque mudança, a própria pessoa tem que querer. Em vez deles se aproximarem de Jesus, com esse interrogatório mais furado, de gente orgulhosa, que não quer enxergar a verdade, devia de perguntar a Jesus, como é que você faz esses milagres? Se você é do Pai, nós sabemos que Deus que está fazendo isso. Porque foi o que Nicodemos disse para ele. Nós sabemos que só Deus pode fazer isso. Que você opera as coisas que só Deus faz. Mas Ele nos fala, nos ensina. Então, por que eles não perguntavam para Jesus? Como que você faz isso? Como nós vamos chegar a fazer o que você faz? Ensina-nos. Não, jamais eles fizeram isso. Nós não vamos ver aqui na Bíblia nunca uma situação dessa. Porque eles nunca quiseram mudar. Sair do pedestal que eles construíram como estrelas. O nome deles é que era importante, eles dominavam o rebanho, as ovelhas. Então o religioso faz isso, domina. Ele não ensina o pastor, ele domina. E não é isso que Deus quer. Todos somos iguais, cada um no seu local aonde Deus está colocando. Tá? Mas cada um no seu chamado e o ensino o pastor tem que trazer. O líder tem que trazer o ensino. Porque tudo que é errado é aqui do púlpito. Então é seríssimo isso. E o que nós vamos fazer com as pessoas, então? Que não querem mudar. Que a gente conhece, os que se afastaram, os que sumiram, bababá. Resta-nos orar, interceder por eles. Pedindo ao Pai que se aproxime com a unção dele. Nestes corações. Fazendo com que eles tenham experiência de Deus. Porque se uma pessoa tiver uma experiência, ela ainda assim pode não querer mudar. Mas ela pode querer. Dá um cliquezinho e ela aceita. Então nós temos, porque o nosso dever é sempre interceder por aqueles que estão afastados, que estão errados. Nós temos, né, que Jesus falou que nós temos que orar para os outros. Por isso que nosso coração tem que estar em paz, tem que estar com o amor de Deus para poder fazer oração. Porque senão, se quer pegar um troço desse, tacar na cabeça da pessoa e não é o caso. Não, isso não vai acontecer nada. Só vai para o hospital. Jesus quer que interceda. Então eu tenho que estar com o meu coração em paz, com o amor de Jesus e orar, sabe assim, com todo o amor, para eu dar condição a Deus para Ele ir lá, despejar o amor dele, mostrar a verdade. Deus começa a fazer isso, porque é Ele que faz essa obra. E então a pessoa é que vai optar mudar ou não. Valeu isso? Então é isso aí, não adianta tentar mudar ninguém, hein? Se discurso mudasse, né, gente? Não estava o mundo inteiro. Mas não vamos desanimar, porque Deus ouve oração. E numa dessa, né, gente? Até nós nos convertemos. Fala lá. E estamos aguentando firme. Nós vamos ver mais pessoas abençoadas. Confia. Creia. Faça uma oração de fé mesmo. Clamando esta unção para aquela pessoa. Porque Deus está dependendo da sua oração para ir lá naquele coração duro. Em nome de Jesus. Amém? Porque, olha, é você que vai entrar na brecha da pessoa. Só tem você para entrar nessa brecha. Então não desista. E todos que estão em casa sejam abençoados com a tua palavra que veio, Senhor, com unção e poder, para clarear as mentes, Senhor, para iluminar esses corações, trazendo vida e vida em abundância, resolvendo problemas. Senhor, a sua unção veio para dar a força que cada um precisa para andar no seu reino, para conhecer a sua palavra e ficar livre de toda a maldade de Satanás, em nome de Jesus.